Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar no final de semana o 5º domingo da Páscoa. A liturgia da palavra nos propõe os seguintes textos para reflexão. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 26 a 31. O salmo responsorial é o Salmo 21. A primeira carta de São João é a segunda leitura, no capítulo 3, versículos de 18 a 24. O Evangelho é de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. A liturgia tem como tema, esse final de semana, a perseverança, estarmos enxertados. É claro que nós só poderemos perseverar, estarmos enxertados se estivermos firmes no caminho de Jesus Cristo. E quando a liturgia fala de estarmos enxertados, para que possamos chegar à pátria definitiva, a pátria celeste, que é o lugar de todos nós, na caminhada neste mundo, nós precisamos nos enxertarmos na comunidade. A primeira leitura do Atos dos Apóstolos mostra e nos revela esta realidade na figura de São Paulo. Para que nós possamos nos enxertarmos na comunidade, a primeira coisa que precisamos é termos um encontro com Jesus. E não só termos um encontro com Jesus, deste encontro que tivermos com Ele, nós precisamos viver uma profunda experiência de perseverança na busca no caminho da santidade. Quem conhece e costuma ler a vida de São Paulo, quando ele encontrou Jesus no caminho para Damasco, a partir daquele momento que ele teve aquela experiência, ele nunca mais deixou de dedicar a sua vida a Jesus Cristo. E ele sentiu que só teria sentido a vivência da sua fé cristã se ele conseguisse estar inserido na comunidade. E o texto de hoje mostra exatamente isso. Paulo querendo entrar na comunidade e as dificuldades, porque os irmãos tinham cautela, mesmo porque sabiam que São Paulo era um grande perseguidor da igreja. Mas o interessante é que para entrarmos na comunidade, temos que fazer amigos que nos apresente, que dê testemunho da nossa determinação de entrarmos na comunidade e ali buscarmos a santidade de vida. Barnabé foi aquele que deu testemunho de São Paulo para os irmãos da comunidade que ele havia mudado de vida. Será que as pessoas poderiam dar testemunho de que realmente nós mudamos de vida? E Barnabé, ele foi com muita convicção, porque ele via traços em São Paulo, que outrora era Saulo, que realmente mostrava o seu interesse de abraçar o caminho da fé em Jesus Cristo. E com toda certeza, São Paulo, ao abraçar a comunidade, ele deu um grande testemunho. Ele trabalhou incansavelmente para anunciar
Jesus Cristo e fazer com que a comunidade cristã pudesse crescer. E cresceu muito através dele. Todas essas cartas de São Paulo, a Efésios, a Tessalônica, aos Gálatas, aos Romanos, aos Colossenses e tantas outras comunidades que ele fundou, a partir do momento que ele foi aceito na comunidade. Ou seja, São Paulo foi totalmente outro homem, porque na experiência que ele teve com Cristo, ele colocou a sua vida a serviço. Passou muitas dificuldades, passou muitas tribulações, passou muitas rejeições, muitas perseguições, mas no final ele vai dizer: combati o bom combate e guardei a fé. Agora espero a coroa que o justo juiz havia prometido. Irmãos, este é o nosso caminho. Precisamos nos inserir na comunidade cristã, que é a igreja, e sabemos que a vida cristã jamais será fácil. Teremos muitas dificuldades, mas devemos saber que Deus é a nossa força, Jesus Cristo nos conduzirá. Para nós sermos enxertados na comunidade, nós precisamos conhecer a nós mesmos, sermos enxertados em nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitas vezes nós não nos amamos, nós não acreditamos em nós, nós não confiamos em nós mesmos. Por isso, a segunda leitura vai dizer que é necessário, para que possamos viver esta experiência, nos abandonarmos totalmente nas mãos de Deus. E foi exatamente isso que São Paulo fez. E para que ele pudesse fazer a experiência de Jesus Cristo, ele precisou, primeiramente, acreditar. Porque ele teve muitas provas que poderia levar ele a perder a fé. Mas não, ele continuou perseverante, com muita confiança em Deus, mesmo nos momentos de mais profundas tribulações. Além dele viver esta fé profunda, ele também aprendeu a amar os irmãos. Exatamente este é o caminho, porque nós não conseguiremos viver em comunidade se não aprendermos a amar os irmãos, com suas qualidades e com seus defeitos. Mas para isso, São Paulo, ele viveu algo muito mais profundo. Ele deixou-se conduzir pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então São Paulo estava sempre ungido pela força do Espírito Santo. Então, a fé, a união ao irmão, ou a unidade com o irmão, e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. E ainda para que nós possamos sermos enxertados em nós mesmos, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus nos nossos corações. E exatamente isso que nos ensina na segunda leitura de São João, ao falar que se amamos, nós guardaremos o mandamento de Deus ou os mandamentos de Deus. Por isso, o coração daquele que quer conhecer-se a si mesmo, quer deixar-se conhecer-se por Deus,
ele precisa experimentar a ação de Deus através dos seus mandamentos, que nos conduz a uma experiência de vivermos segundo aquilo que Deus tem como um projeto de vida para nós. Além de sermos enxertados na comunidade, de entrarmos dentro de nós, como dizia Santo Agostinho, conheça a ti mesmo. Isso é ter pleno conhecimento das minhas qualidades, dos meus defeitos, do que eu preciso transformar em mim. E quando eu tenho esse domínio sobre a minha própria realidade, eu consegui entrar em mim, estar enxertado em mim mesmo. Eu sei onde eu posso caminhar, onde eu posso dar os passos. Aí eu tenho que olhar, vai dizer o Evangelho de hoje, estar enxertados em Jesus Cristo, a videira verdadeira. Então precisamos estarmos enxertados na videira, que é Jesus Cristo. Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Exatamente isso. Se não estivermos enxertados em Jesus Cristo, se a nossa vida não ganhar sentido unicamente em Jesus Cristo, todas as outras realidades da nossa vida será sem sentido, será sem gosto, sem sabor e não nos dará a certeza da salvação. Só caminharmos em Cristo. E também é importante, quando eu estou enxertado em Cristo, saber que Jesus irá me podar. É porque muitas vezes estamos amarrados em tantas coisas que estamos impedidos de crescermos com mais vigor. Então, no momento que eu olho para a minha vida e percebo que as dificuldades da vida, que os problemas surgidos, as enfermidades físicas, psicológicas, espirituais estão me amarrando, Jesus vem com a poda, vai podar aquilo que em mim precisa ser podado para que eu possa crescer, para que eu possa cada vez mais me assemelhar a Ele numa vida de testemunho e exemplo. Então, nesse emaranhado que está a nossa vida, por causa das situações difíceis que encontramos, não nos desesperemos quando Jesus vem com a poda. Então, os sofrimentos, as tribulações, as dificuldades, exatamente esse momento que Jesus vem para que, ao sermos podados, possamos crescer com mais intensidade, com mais força e assim vivermos a realidade que ele diz na leitura de hoje do Evangelho, para que produzais muitos frutos. Então é importante também, quando entrarmos na comunidade e quando termos consciência de nós mesmos, tirarmos a conclusão que nós não podemos estar na videira como um parasita. Porque o parasita, ele não produz nada para a árvore. Muito pelo contrário, só tira a sua seiva, tira a sua força.
e nós não fomos chamados para isso. Como ouvimos de São Paulo, Atos dos Apóstolos, aquele que produziu muitos frutos quando foi aceito na comunidade, quando conheceu a si mesmo, como ouvimos de São João na segunda leitura, na sua primeira carta, que é necessário nós deixarmos que os mandamentos nos leve à poda necessária para que atingimos com mais perfeição a vida cristã. Também no Evangelho nos ensina que nós não podemos ficar na comunidade infrutíferos. Infelizmente, quantos cristãos que estão na comunidade e não produz fruto. Então, peçamos a graça a Deus nesse quinto domingo do tempo da Páscoa, para que possamos deixar que Jesus ressuscitado em nossos corações e nossas vidas nos leve à mesma experiência de São Paulo, a mesma experiência de São João, a mesma experiência de muitos que se abriram à graça de Deus e experimentaram não só a vida plena quando caminharam aqui na terra, mas a vida em plenitude na eternidade que agora eles vivem. Que Deus nos abençoe e nos dê força nessa caminhada de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.